Essa é a parábola do rei e as bodas do filho. Em Lucas 14, a gente vai ler também, o título dessa parábola é outro, é o jantar ou a parábola do banquete, mas o que importa é que nós vamos compreender o conceito que Jesus está dizendo sobre a chamada de Deus para cada um de nós ao seu reino. Vamos então, Mateus 22, de 1 a 13. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas,